E Araraquara investiga a morte agora de um profissional de saúde em razão de complicações da Covid-19. É o técnico em enfermagem que trabalhava no SAMU e que estava internado já há alguns dias no Hospital Estadual de Américo Brasiliense e não resistiu. Ontem foi registrado mais um óbito, portanto, o 22º de Araraquara, 22 mortes. O primeiro caso de um profissional de saúde que morre em decorrência do coronavírus em Araraquara e, mais do que isso, todas as atenções, porque é um caso suspeito de reinfecção. Vamos relembrar a história. No mês de abril, esse mesmo funcionário testou positivo, como se diz aí no atual linguajar, para o coronavírus, cumpriu a quarentena, apresentou sintomas e, segundo informações, havia se recuperado. E agora, no fim do mês de julho, ele voltou a apresentar os sintomas, testou positivo novamente e agora veio a óbito, O corpo, inclusive, foi sepultado em Nova Europa na manhã desta quarta-feira. Então, há vários questionamentos, Madalena? Primeiro, a respeito dessa possível reinfecção, porque seria algo que muda os estudos e a condução até mesmo da vacina, não é? Quer dizer, se for, por exemplo, o caso de uma reinfecção, olha, se comprovou que ele foi reinfectado numa mutação do vírus, porque tem que fazer aí toda a análise genética do vírus, de como se apresenta no seu organismo. Se há uma mutação, meu amigo, aí é pânico generalizado, porque em 5 meses de pandemia no país, o vírus já se apresenta numa outra configuração. Aí a vacina também precisa acompanhar essa mutação, senão ela perde eficácia. Aí muda-se completamente. Agora, pode ser outras explicações, como a permanência do vírus no organismo, enfim, um teste equivocado, porque nós estamos falando de um caso em quantos, que apresenta uma reinfecção. Então, há muitas dúvidas a respeito desse caso. E uma delas aí sim eu acho que a secretária talvez possa falar, Ana, porque fica aquela dúvida, Esse funcionário, Madá, Fernando, não deveria estar afastado das suas atividades da linha de frente por ser do grupo de risco, tinha mais de 60 anos de idade? Luiz, você sabe que uma coisa me chama a atenção nesse caso. Primeiro é falar o Brasil perante o mundo. Parece que são 3 casos de reinfecção que já são confirmados mundo afora. No Brasil, se esse for confirmado, vai ser o 2º caso de confirmação. O que chama a atenção quando você compara o primeiro... é pouco também, em relação... o pessoal diz que são exceções. São quase 3 milhões de casos de coronavírus no Brasil. 2 casos de reinfecção é uma amostragem mínima. Agora, o que chama a atenção quando você pega... Vamos imaginar que esse caso realmente se confirme. A outra pessoa que também teve reinfecção no Brasil foi um técnico de enfermagem. E que também foi vítima fatal. Então, são 2 casos que realmente chamam a atenção. Então, nesse caso de Araraquara, especificamente, a gente não tem a comprovação ainda definitiva da análise dele, mas está em estudo. Mas esses detalhes curiosos nos chamam a atenção, sim. Então, vamos esperar um contato com a doutora Eliana, porque tem razão o Luiz Antônio nessa colocação que faz, Se ele, me parece que o rapaz, além de ter 60 anos, parece que ele tinha alguns problemas de saúde. Diabético, Então... como é que poderia estar trabalhando? Quer dizer, uma pessoa que trabalha para o sistema SAMU, ele é empregado municipal, ele é empregado estadual, ele é empregado da União, Então a gente gostaria de saber aí como que a doutora Eliana ela pode colocar essa questão e também a questão da reinfecção. O doutor Walter Figueiredo estava fazendo uma avaliação sobre essa questão da possibilidade da reinfecção, Porque pode ter havido falha no primeiro teste que foi feito, porque existem realmente muitas falhas nesses testes, Então a gente sabe perfeitamente que pode ter havido aí uma falha nesse teste, Agora, uma pessoa que foi infectada e de repente essa pessoa infectada, ela fala, bom, olha, eu saí dessa, já fui infectado, eu já tive o vírus no corpo, eu estou imune. Então a pessoa muitas vezes já entra com tudo, sem os cuidados devidos, já não usa tão bem a máscara, já não mantém o distanciamento, então as pessoas abusam. E é isso que a gente está aí implorando, porque a doença é muito nova, mesmo aqueles que foram infectados, porque eu já conheço pessoas, Luiz Antônio, que foi infectado, que está saindo por aí, se encontrando em bares, tal, dizendo, eu já fui infectado, eu estou livre, tá certo ou não?
eu estou aqui tranquilo porque eu não vou me contaminar mais. Porque esse é um princípio científico, né, Mandar? De que uma vez o seu organismo reagindo, se desenvolve os anticorpos e você não pega mais, como é cachumba, como é a catapora, como é uma série de coisas que antigamente se falava, só tem uma vez na vida, né? Agora, o coronavírus, essa nova configuração, é absolutamente novo para a gente ter certeza. Os especialistas não cravam essa certeza, né? A coisa se conhece enquanto se tem contato com ela, né? Eles dizem que as nossas células de defesa, elas trabalham com o que se chama de memória imunológica, ou seja, isso determina um certo tempo. Então, muitas doenças, em função de você ter um caso de reinfecção pela memória, que as suas células, acho que são células T, como são denominadas, elas conseguem fazer o combate. Agora, no caso do coronavírus, a grande discussão mundial é o seguinte: quanto tempo essa memória perdura? É a grande pergunta. A secretária Eliana Unaim está aqui na nossa escuta. Secretária, então são 2 questionamentos que a gente levanta a partir desse caso, né? Primeiro, se a secretaria está acompanhando essa investigação sobre uma reinfecção, se há novos elementos. Há alguns dias nós conversamos com o Dr. Walter Figueiredo do SES a esse respeito. Ele fez uma série de ponderações, né? Inclusive a possibilidade de que, olha, tem que ver se os testes realmente foram certeiros na constatação, especialmente o primeiro, né? Se o organismo já tinha se livrado de fato do vírus, ou o vírus permaneceu no organismo e reagiu novamente, ou se é uma outra infecção, uma mutação do vírus, enfim, se já há algum avanço, né, que a secretaria tenha conhecimento. E segundo ponto, não menos importante, né, sendo ele uma pessoa acima de 60 anos, com uma certa comorbidade, não deveria estar atuando em outra área que não a linha de frente, como é um profissional do SAMU? Eliana Unaim. Bom, o caso da reinfecção, ele está sendo estudado, né? Todo o exame, ele não tem 100%, né, de confiabilidade. Os 2 exames dele foram PCR, que hoje é o exame de maior confiabilidade para o diagnóstico, né, do coronavírus, né? E aí agora eles vão ver, pegaram os resultados de exames, pegaram amostras da sorologia positiva dos 2 casos, e a universidade vai estar aí à frente nessa pesquisa, realmente com muita cautela, né, por conta da situação como um todo, né? E isso não é o primeiro caso, há vários casos, mas vocês disseram aí, vários casos não em Araraquara, mas no mundo, a história de reinfecção. E em relação a isso também, né, é um caso que fica aí para estudo, porque a gente realmente não sabe, né, como vocês disseram, como o organismo reage de cada pessoa, qual é a capacidade de resposta imunológica do nosso organismo. Dizem que a capacidade imunológica vale até por 6 meses, né? E a gente está vendo que em alguns casos isso não ocorre, né? Realmente é uma perda irreparável. Hoje a Prefeitura de Araraquara está de luto pela perda, né, desse funcionário, né? E a gente, né, fica muito consternado por essa situação, por ser um funcionário aí da linha de frente. Em relação ao seu segundo questionamento, né, a Secretaria de Saúde, ela, seguindo as orientações, né, do Ministério da Saúde, em relação à dispensa de profissionais essenciais, né, ela fez aquilo que era recomendado, né, que não era a dispensa. Nós dispensamos assim mesmo funcionários acima, né, de 70 anos, porque a gente achou que o risco também já era maior, né? Mas especificamente na linha de frente, tanto hoje do SAMU e das 3 UPAs, principalmente no horário noturno, a nossa maioria de profissionais é acima da faixa etária, né? Mas diante disso, né, a gente está tendo uma reunião agora, daqui a pouco emergencial, com o prefeito, né? Nós vamos ver o que a gente consegue de imediato, né, afastar, porque o nosso papel é realmente corrigir, né, a rota, né, se nós seguimos até agora a orientação que foi nos dada, né, segmento por conta, inclusive, de não ter assistência, né, suficiente para a população, né, e a gente está vendo a possibilidade, né, de afastar todos os profissionais, né, principalmente das UPAs, né, e do SAMU, né, e depois caminhar para as unidades básicas de saúde e ver como é que a gente vai fazer isso, né.
por conta dessa situação. Então, quer dizer, a secretaria parece que estuda uma correção de rota, né? A gente só corrige aquilo que a gente enxerga que não estava muito correto, né, Eliana? Isso mesmo, sabe? A gente ficou, porque as orientações, nenhum município fez isso, teve até uma ação civil em São Carlos por conta de não fazer isso. Nós conversamos com o Ministério Público, mostramos as nossas condições, mostramos que da totalidade de funcionários, aqueles de maior risco a gente já tinha afastado, né? E em relação, né? E ficamos aí com os funcionários, né? Que tinham menor risco, né? Apesar do fator idade, né? Mas, diante disso, né, nós estamos aí, né, o nosso papel é esse, né, é corrigir rota, né, até porque a gente teve aí um grande número de avanço, né, na patologia, na doença nesse último mês, né, no interior do estado de São Paulo, não sendo diferente em Araraquara, e por conta disso, hoje, a gente vai corrigir a rota, né, em relação a isso, né. Precisamos ter com muita calma, porque não dá para fazer numa canetada o afastamento de todos, porque a gente comprometeria a partir de hoje a assistência à população. Então nós estamos agora, vamos nos reunir agora às 10h30 com o prefeito em caráter emergencial, né? Todas as equipes da linha de frente, as equipes responsáveis pelas 3 UPAs e pelo SAMU, para analisarmos o que a gente já consegue fazer de imediato. O percentual dessa faixa etária atuando nesses setores é grande, Eliana? No horário noturno é grande. No horário noturno. É mais de 30% a 40%. Agora, por que esse pessoal tende a trabalhar mais no horário noturno? Que os mais novos não topam esses horários? Como é que é isso? Ou essa faixa etária prefere esse horário? Tem várias vantagens em trabalhar no noturno. A maior delas, né? A remuneração. A remuneração, né? Remuneração, o pessoal mais a pessoa antigo, tem um compromisso, né, com a família. Isso, lógico, e ela vai para esse horário, né, até por conta do tempo de serviço, né? Então são esse pessoal que, como por mais antigo, eles têm preferência de horário. Então é o contrário, essa faixa é mais disputada, né? E aí a preferência para quem tem mais tempo de casa. Madá, Fernando, pois não? Eliana, agora estamos despertando aqui nessa quarta-feira com mais alguns 50 e poucos casos, né, 27% dos testados. Me diga uma coisa, Eliana, com quantas pessoas nós estamos na enfermaria e na UTI e qual que é a nossa situação de momento nessa quarta-feira? Nós estamos, em média, com 70% de ocupação na UTI, tanto do EAB quanto da Santa Casa, que são os dois que atendem Araraquara, tá? A gente tem leitos de UTI nas duas instituições e temos os 20 leitos de UTI do hospital de campanha. A gente tem hoje 2 pacientes lá na UTI, nos leitos de apoio respiratório do hospital de campanha, né? Agora, esse número de 70% não é preocupante, não? É porque nas duas instituições, né? Quando mensura a região inteira, ou quando a gente mensura Araraquara em relação ao privado também, né, esse número não chega a 28%, né? Porque ontem eu falei muito em relação, por conta da confusão aí de pacientes transferidos, etc. e tal. O hospital de campanha, ele funciona como apoio, né? Então sempre vai estar mais lotado o EAB e o Hospital Santa Casa, né? E os outros hospitais que têm leitos de UTI, que têm a sua UTI instituída pela sua capacidade de resolubilidade. E aí ocupam os leitos do hospital de campanha. Quem faz toda essa regulação é a CROSS, através, né, da Secretaria Estadual de Saúde, né? E quando nós estivermos com toda essa capacidade preenchida, né, a gente vai fazer contato, né, com o privado e utilizar o privado. Então, por isso que o privado também entra, né, na cota de disponibilidade e de taxa de ocupação. Na análise do Plano São Paulo, a conta é a mesma que a senhora está fazendo. Leva-se em consideração, inclusive, o setor privado, porque também é uma oferta de vaga? Sim. A população também tem acesso a planos de saúde, né? Então, por isso que a nossa porcentagem de UTI, né, hoje não chega a 30% e deve estar chegando a 55% de enfermaria, né? Agora, então, quantas pessoas tem na UTI e na enfermaria?
eu preciso fazer a somatória de hoje diminuíram acho que 2 pessoas de ontem acho que a gente tinha 16, deve ter 14, tá? Nós tínhamos ao todo 66 pessoas internadas, né? Desses 66 pessoas internadas, nós tínhamos acho que 17 no UTI, hoje nós devemos ter 16 em UTI e o restante aí em enfermarias. Ontem exatamente isso, 68 pacientes, 51 eram em enfermaria, 17 em UTI. A senhora fala que já houve a alta da UTI, né? Isso, ou pelo menos 16 em UTI, isso. Hoje, tá, e o restante em enfermaria.